Vocês acham que todo mundo sabe o que é direita ou esquerda? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham. É sobre isso que a gente vai falar agora, porque segundo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele disse: pobre não sabe o que é direita e não sabe o que é esquerda. O Tarcísio Gomes de Freitas afirmou que tem outras prioridades, os pobres têm outras prioridades. E segundo, inclusive, o presidente Lula, o PT é o único partido. O resto são cooperativas de deputados. Ele se refere à força partidária, né? Que o PT seria o grande partido do Brasil em âmbito de tamanho, de militância, enfim. E eu quero entender isso exatamente de vocês, minha querida Wafá. Se você acha que pobre não sabe o que é esquerda e direita, e o que seria um pobre hoje no Brasil para o Tarcísio afirmar isso? Eu acho que essa frase dele repercutiu muito por ele falar justamente, né, do pobre. Mas a gente precisa entender, e eu tô com o Tarcísio nessa, porque a gente precisa entender a lógica que o próprio Lula usa. O Lula, quando ele está em campanha eleitoral, ele não fica gritando a favor de aborto, ele não fica gritando a favor de legalização de drogas. Por quê? Porque o Lula sabe que as classes mais baixas brasileiras realmente não entendem a diferença entre direita e esquerda, mas elas entendem o poder do Estado como mãe, como provedor. Então, é essa lógica que hoje, infelizmente, o brasileiro tem de um Estado completamente inchado, um Estado que deve prover absolutamente tudo ao povo, né? Naquelas 1 milhão de bolsas, enfim. E o Tarcísio, ele entendeu isso agora, porque é a lógica que o Lula usa para agradar toda aquela militância dele. Infelizmente, a gente vai demorar ainda para que o brasileiro entenda de que o Estado ele deve prover saúde, educação e segurança. Agora, essa lógica de que a gente tem que ter um Estado-mãe, de que a gente tem que pagar cada vez mais impostos para que esses impostos sejam distribuídos pelos reis do Estado, né? Assim como o Lula ele se coloca assim, o Brasil ele não vai evoluir. Então eu acho que essa é a lógica que ele acabou usando, mas que infelizmente pegou muito mal, né, na mídia, porque eu acho que não deram oportunidade para ele se explicar também. Muito bem. Meu querido Mano, como é que você vê essa fala de Tarcísio e principalmente essa força do PT aí que o Lula menciona? Olha, sobre a fala do Tarcísio, eu concordo com ele. Eu acho que a polarização esquerda e direita muitas vezes acaba sendo um debate entre uma bolha da sociedade e, na realidade, a sociedade brasileira é muito mais ampla, muito mais complexa. E, nesse sentido, inclusive, eu discordo dessa generalização da Wafá de que toda a sociedade brasileira quer um Estado paternalista. É verdade que uma parcela da sociedade brasileira quer isso, mas até o Instituto Perseu Abramo, ligado ao PT, fez, alguns anos atrás, uma pesquisa na periferia brasileira, em algumas das principais favelas, para tentar entender a mente do eleitor dessas localidades, e chegou à conclusão, por exemplo, que a favela quer empreender, a favela quer ser dona do seu próprio negócio, a favela quer que o Estado pare de atrapalhar, quer que o Estado pare de entrar de forma violenta e aleatória, quer se livrar do tráfico de drogas, quer se livrar da milícia, em outras palavras, quer ter a sua vida em paz e poder correr atrás dos seus próprios sonhos. E isso não é uma demanda por um Estado paternalista. Então, existe uma parcela da sociedade ainda com uma demanda populista muito grande, mas também existe na sociedade brasileira cada vez mais uma consciência de que cada um é dono de sua própria vida e o maior responsável pelo seu próprio destino. E essa postura de protagonismo diante da própria vida é fundamental para a gente construir um país. Agora, falando sobre a afirmação do Lula, olha, em parte é uma arrogância típica do Lula que a gente conhece. Em outra parte, tem um fundo de verdade no seguinte sentido: quando a gente olha a dinâmica da política brasileira desde 89, geralmente as eleições são polarizadas entre o petismo e a alternativa ao PT, o antipetismo, que já foi encarnado por Collor, já foi encarnado por Fernando Henrique, já foi encarnado
por décadas pelo PSDB, depois pelo Bolsonaro. Então, de alguma forma, de fato, o que polariza a sociedade brasileira em massas é o projeto petista e o projeto alternativo ao PT, que nunca conseguiu se articular de forma tão orgânica como o PT consegue. Quando a gente pensa numa definição mais sociológica de partido, que tem a ver com a articulação de uma parcela expressiva da sociedade em todas as suas camadas. De fato, o partido mais enraizado na sociedade brasileira nesse sentido, e eu falo isso lamentando muito, obviamente, é o PT, porque ele tem representações desde sindicatos até universidades. Isso falta nas alternativas ao PT. Aê, mano! Doutor Adriano, por favor. A coisa que eu diria sobre o PT é que a organização não quer dizer nada em si. Porque eu definiria o PT com uma única frase: deixai toda a esperança vós que aqui entrais. Muito bem. Você queria responder, né? Eu queria responder rapidinho, Mano, mas eu vou ser bem rápida. Eu não falei que toda a sociedade brasileira não entende que é direita e esquerda. E outra, o Mano começou o discurso dele falando sobre empreendedorismo, economia. Só que essas pautas, a gente sabe, Mano, que elas estão muito mais ligadas à direita do que à esquerda. A esquerda, ela não fala em empreendedor. É justamente essa a discussão. E a gente precisa lembrar do Lula, em campanha, que ele prometeu picanha, ele prometeu cerveja, ele prometeu bolsa, não sei o quê. Então, as pessoas acreditaram nisso. O Bolsonaro chegava nos discursos dele com um monte de dado do que o governo fez. Agora não, ele chegava lá e falava: não, eu vou dar picanha pra geral, eu vou dar cerveja. Afá, mas onde já está pegando o Vale Picanha? Não estamos pegando ainda. Eu não recebi também. Não começamos a receber a picanha. Lá tem uns R$18. Aumentou R$18 do salário mínimo. Acho que você não compra nem fígado com R$18. Você pediu, Mano, rapidamente para fazer uma posição aqui contra o Afá. Eu concordo que a esquerda não oferece um arcabouço teórico, políticas públicas concretas que favorecem, de fato, o empreendedorismo. No entanto, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que há parcelas da esquerda tentando se comunicar com essa população, o que precisa ser olhado muito de perto por qualquer pessoa que defenda, enfim, uma economia mais liberal, porque, por omissão dos liberais em fazer trabalho de base, a esquerda está tentando se aproximar desse público, sim. A gente precisa prometendo coisas, né, Mano? Não falando de empreendedorismo. Esse é o meu ponto aqui. Mas o meu ponto é, às vezes, falando de empreendedorismo com uma política que eu discordo, imagino que você também discorde, mas o fato é, eles estão tentando chegar nesse público, que é um público que, na minha visão, tem toda a afinidade de ideias com uma visão mais liberal. Mas para chegar até essas pessoas e se conectar como uma base política, de fato, é preciso ter trabalho de base, que é algo que, nesse sentido, o PT há décadas faz, com muita estrutura de sindicatos, etc., algo que muitas vezes fica faltando por parte dos projetos alternativos ao PT. Muito bem. Meu querido Piperno, como é que você ouviu todos esses comentários, hein? Eu acho que eles estão muito maniqueístas, né? Vários deles. De qualquer forma, então vamos lá. Claro que há erros nos discursos dos dois lados, e para ser muito breve, no caso do PT, por exemplo, é evidente que falta, sim, exatamente esse estímulo, até mesmo essas ações individuais, ou a esse empreendedorismo, né? Mas não só um incentivo que eu falo de dinheiro, de recursos, mas filosófico, conceitual mesmo, a que as pessoas procurem exatamente colocar para fora essa sua criatividade, né? E viver disso. Agora, o liberalismo brasileiro é uma farsa. Aliás, eu conheci um, que foi o velho Roberto Campos. Aí se tem um ou outro hoje que de vez em quando tem aí algumas coisas interessantes a respeito disso, mas se deixam seduzir também por uma outra forma de apropriação do Estado. E veja, todo mundo faz isso, inclusive os mais ultraliberais, de várias formas. Quando a gente vê, por exemplo, todo ano essa grita aí por plano safra, dinheiro mais barato para, enfim, agricultura e tal, quem é que na verdade está pagando isso?
o Tesouro, né? Quem é que está pagando isso? São os governos, né? Que estão proporcionando esses meios para que um setor da livre iniciativa possa lucrar com isso. Assim, eu acho até lícito que esses setores briguem por isso. A gente já viu vários outros segmentos empresariais, por exemplo, brigando por bondades tributárias. Então sabe, o governo precisa nos dar esse tipo de ajuda. Então o governo, aliás, o da Dilma fez muito isso, o do Lula fez isso com as grandes empresas, com as campeãs nacionais. Então são outras formas de você se apropriar do Estado, o que vai contra esse discurso da necessidade desse ultraliberalismo. Muito bem, meu querido Alexandre Borges, para a gente fechar esse assunto. Bom, bem rápido. Existe uma imagem e um mito que eu mesmo já caí em outras épocas, quando eu estava lá no começo de estudar política, de achar que o brasileiro não gosta de trabalhar, que o brasileiro gosta do Estado, que ele quer moleza. Tem um livro chamado Um País Chamado Favela, que foi feito pelo Data Popular, é um trabalho seríssimo, feito pelo Renato Meirelles, inclusive uma cabeça brilhante, que seria um ótimo convidado para a gente qualquer dia desse, e lá você vê que não tem nada disso. O brasileiro, ele quer empreender, ele quer trabalhar, ele quer se sustentar, e mesmo quando ele recebe auxílio, e a gente acabou de ver isso, ele não associa necessariamente o auxílio ao político que está carimbando dinheiro, dando na mão dele em troca de voto. Você tem, na maior parte da pesquisa, que o brasileiro, quando ele se diz melhorando de vida, ele atribui a Deus, a ele mesmo e à família. Então, primeiro, essa é a cabeça do pobre brasileiro. Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, o livro chama Um País Chamado Favela, é muito bom. Em relação ao PT lembrar a entrada do inferno de Dante, né, que deixa na porta toda a esperança quem entra, né, que é um clichê, né, do começo da Divina Comédia. É bom lembrar que, se você quem leu até a última página, sabe que no final o Dante, ele vai até Deus, ele vai até o paraíso e ele sai. E é isso que o PT tenta vender. Então, na verdade, o PT, ele pode até botar você dentro do inferno, mas ele não te leva a Deus e não te traz de volta. Então, é por isso que eu tenho problemas com essa metáfora.